meu aluno do 5º ano! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Araxá Educa 12.2. Vamos aqui, então, continuar com as nossas aprendizagens significativas. Eu sou o professor GG e estou aqui para aprender português com você. Nós vamos continuar o nosso assunto. Temos conversado sobre os sinais de pontuação. Nos nossos últimos encontros, revimos alguns sinais de pontuação que provavelmente você já conhecia. Se não conheceu, agora conhece, aqui por meio da nossa aula no canal Araxá Educa. Hoje vamos estudar um sinal de pontuação que talvez você ainda não tenha estudado. Um sinal de pontuação que pode ser utilizado em inúmeras realidades, em inúmeras situações, que é o sinal das reticências. Antes de nós começarmos as reticências, no entanto, vamos retomar aquilo que nós já vimos? Olha lá, nós estudamos já que a escrita é uma forma de registrar a fala. O ser humano aprendeu a falar, começou a se comunicar por meio da fala e só depois que ele aprendeu a registrar de forma escrita aquilo que ele dizia. E para registrar o que ele dizia, era importantíssimo que algumas características da fala, como por exemplo as pausas, as entonações, pudessem ter um sinal que as registrassem. E aí, gente, o sinal de pontuação passou a ser, um sinal que é utilizado para marcar no texto escrito algumas características próprias do texto oral, do texto falado. E assim, o sinal de pontuação garante que aquilo que o falante, que o escritor quer que o outro entenda, não fuja, não suma, não se perca. Portanto, os sinais de pontuação são importantes para que o texto escrito atinja o seu objetivo, transmita a informação. Nos nossos últimos encontros, nós trabalhamos então estes sinais de pontuação. Ponto final, nas frases declarativas, o ponto de interrogação nas perguntas, nas frases interrogativas, o ponto de exclamação nas frases exclamativas, aquelas que exprimem estados de espírito, aquelas que exprimem sentimentos. Os dois pontos que anunciam falas, o travessão que introduz as falas, os discursos, e a vírgula, que marcam pequenas pausas, que são reproduzidas, que são tratadas no texto oral, no texto verbal oral. Para nós aprendermos mais, hoje nós vamos então entender que, além destes, que nós já estudamos, que nós já revisamos, nós temos ainda outros sinais, vários sinais de pontuação. De forma muito específica, hoje nós vamos tratar de mais um deles. Como eu já disse para vocês, vamos falar das reticências, que você deve chamar de 3 pontinhos. Os 3 pontinhos têm o nome de reticências, tá bom? Turma, as reticências marcam no texto escrito a suspensão da frase. Sabe aquela hora que a gente começa a falar alguma coisa e para por algum motivo? Aquela hora que a gente interrompe aquilo que nós estamos dizendo? Pois é, as reticências fazem esse trabalho. As reticências marcam a interrupção, a suspensão, tá? E é interessante nós notarmos que muitas vezes essa suspensão, essa interrupção tem ligação com uma natureza emocional, tem ligação com sentimentos, com sensações, muitas vezes, e não é sempre, tá bom? A primeira forma, o primeiro momento em que nós utilizamos as reticências é para indicar a continuidade de uma ação ou um fato. Ou seja, quando nós vamos na nossa fala, nós estamos na nossa fala falando de algo, dizendo algo que se refere a uma ação, a um acontecimento, a um fato, e às vezes nós paramos, nós interrompemos para dizer que essa ação, esse acontecimento não é aqui, não é momentâneo, que ele continua, que ele vai continuar se estabelecendo, nós no texto escrito vamos marcar isso com as reticências. Olha o nosso exemplo aqui. O tempo passa.
As reticências marcam exatamente a ideia de que o tempo passa agora, de que o tempo vai continuar passando. Nós estamos diante de um fato, de um acontecimento, de uma ocorrência que é contínua, que continua, tá bom? Outro momento, né, em que nós podemos fazer uso das reticências é para indicar a suspensão ou a interrupção do pensamento. Começamos lá a dizer algo, começamos a falar algo e por algum motivo nós paramos, porque alguém nos atrapalhou, ou porque a gente esqueceu o que ia dizer, ou porque a gente se arrependeu do que ia dizer. No texto escrito, essa interrupção de pensamento será representada por meio deste sinal chamado reticências. Olha aqui no nosso exemplo. Vim até aqui achando que... Percebam que na leitura a gente pode alongar a última palavra, achando que... Esse alongamento constrói um significado. Pensando que alguma coisa que eu não quero dizer, que eu não vou dizer, que por algum motivo eu fui interrompido de dizer. Então, segundo o uso das reticências, para apresentar, para indicar a suspensão, a interrupção de pensamento. Outro momento, outro uso, né, das reticências é quando nós vamos representar na escrita as hesitações comuns na língua falada. A palavra hesitação quer dizer quando nós vamos representar a ideia de que nós não concordamos mais com aquela situação, ou com que nós temos, ou a ideia de que nós temos dúvida daquela situação, quando nós vamos representar uma interrupção que talvez indique para o outro que eu não tenho tanta certeza do que eu vou dizer, tá bom? Então as reticências podem indicar essas hesitações, essas dúvidas, essas falhas, esses erros detectados, tá bom? Olha aqui o nosso exemplo. Vamos jantar amanhã? Vamos. Vamos. Não. Pois vamos. Sabe quando a gente responde, vamos, não, vamos, sim, não, sabe? Essa hesitação, será que? Será que não? Será que sim? As reticências passam. Olha aqui, não quero sobremesa porque não estou com vontade. Né? Eu começo a falar, eu não tenho tanta certeza, eu hesito. Será que eu falo? Será que eu não falo? No texto escrito, as reticências indicam aí essas hesitações, tá bom? Outro momento de uso das reticências, para realçar uma palavra ou expressão. Sabe quando eu estou escrevendo um texto que eu quero dar destaque para uma expressão, dar destaque para uma ideia, dar destaque para uma palavra? As reticências me ajudam com isso. Às vezes, o aluninho lá do 5º ano tem costume de pegar umas canetas coloridas e colorirem essas palavras, ou então escreverem com uma letra diferente. No texto escrito, a marca para indicar o realce, para dar mais importância para uma expressão, para uma palavra, é o uso das reticências. Essa é uma das marcas que podem nos ajudar a indicar aí um realce para uma expressão ou para uma palavra, tá bom? Então, olhem o nosso exemplo. Não há motivo para tanto mistério. Percebam que essas reticências que interrompem momentaneamente a minha fala e que representam, né, a interrupção da fala no texto escrito, elas destacam a palavra mistério, que talvez eu queira, por algum motivo, no texto, dentro daquilo que eu estou escrevendo, representar e chamar a atenção. Mais um dos usos das reticências, para realizar citações incompletas. Quando eu vou dizer que alguém disse, que alguém escreveu alguma coisa, mas eu não coloco tudo que essa pessoa disse, eu não coloco tudo aquilo que foi escrito. Eu escrevo uma parte e coloco as reticências para trazer a ideia de que aquela citação, aquela fala, aquilo que foi dito, ainda continua. Que aquilo que foi dito não terminou por ali. Talvez eu tenha parado porque o trecho que me importa da frase que foi dita, que foi escrita, é aquele trecho. Mas não necessariamente eu disse tudo aquilo que a pessoa escreveu, eu redigi tudo aquilo que a pessoa falou.
tá bom? Então as reticências mostram isso. Olha aqui, o professor pediu que considerássemos essa passagem do hino brasileiro. Deitado eternamente em berço esplêndido. Percebam que eu peguei aqui uma parte do hino e que a gente sabe, claro, que o hino tem ali uma continuidade. As reticências ali, elas indicam que eu trouxe da fala do professor que pediu um trecho do hino de que ele tratou, mas que talvez ele tenha pedido para eu falar de mais trechos, para eu falar de um trecho maior, né, do hino. As reticências indicam, então, que eu interrompi, mas que existe ali continuidade desse texto, tá bom? Nós temos também o uso das reticências para deixar o sentido da frase em aberto. Os autores de literatura gostam muito disso, sobretudo na poesia. Usar as reticências com o propósito de deixar que o leitor complete com a sua imaginação, com o seu pensamento, os sentidos da frase. Então eu uso as reticências em algum momento para indicar que existe um sentido em aberto, um sentido que pode ser completado pela imaginação, que pode ser imaginado, que pode ser pensado pelo leitor, tá? Ele permite uma interpretação pessoal. Então olha aqui, estou certo, disse ele, piscando o olho, que dentro de um ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia. Também, se não vier, em um ano... Olha, esse é um trecho de Machado de Assis, de uma obra famosíssima chamada Dom Casmurro. Aqui é um personagem dizendo sobre a vocação do Bentinho. E aí, quando ele fala da vocação do Bentinho, ele fala assim, eu tô certo que ele, dentro de um ano ele vai virar padre, ele vai se manifestar padre. Mas se não vier em um ano, aí o leitor, que já está lendo a obra, que já conhece o enredo, vai imaginar o que esse personagem está querendo falar do Bentinho. Ele vai interpretar o que esse personagem está desejando falar do Bentinho. Então as reticências aqui marcam um final aberto, que trazem a possibilidade de o leitor participar da construção do texto. Tá bom? Vamos praticar? Olhem aqui, estou diante de uma tirinha, tá? Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que eu... Mas algo muito, muito... Calvin, o que você fez? Pensa um pouquinho, uns segundinhos para você pensar. As reticências que estão presentes nesse texto têm qual utilidade? Qual é o sentido delas aí? Vamos lá, pense comigo. Vamos lá, vamos retomar? Vamos ver se você conseguiu lembrar os momentos de uso das reticências? Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que eu... Essas reticências presentes aqui, elas indicam uma hesitação por parte do pai de Calvin. Percebam que o pai de Calvin responde prontamente, claro, Calvin, que eu te amo. Quando o Calvin diz, e se eu fizesse algo ruim? Aí o pai já dá aquela olhada para o Calvin e fala, bem, claro que eu... Antes de afirmar, claro que eu te amaria, o pai de Calvin hesita, o pai de Calvin tem dúvida. E essa dúvida, sobretudo, se revela porque o pai de Calvin sabe do que ele é capaz. E isso cria o sentido humorístico, o sentido divertido. E aí o Calvin continua. Mas algo muito, muito... Percebam que aqui, turma, ó,
O muito está em negrito, em letra maior, justamente para valorizar. Não é uma coisa ruinzinha, é uma coisa muito ruim. E percebam que nós temos as reticências. As reticências ali indicam a continuidade, como se ele tivesse continuado dizendo muito, 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 né? E aí, quando o Calvin começa com esse discurso, o pai que já sabe de quem ele está falando, na hora já dá aquele grito: Calvin, o que você fez? Porque agora o pai já entendeu que o interesse do Calvin não é saber se ele o ama. O interesse do Calvin, na verdade, é amenizar o coração do pai para contar uma arte muito teimosa. Sabe aquela hora que você chega perto do seu pai, da sua mãe, e começa a falar: você gosta mesmo de mim? Você me ama de verdade? E se eu tivesse feito alguma coisa que você não gostasse? O pai e a mãe já conhecem o filho. E nesse momento, é o momento em que o pai já sabe e aprontou alguma, ou então está querendo alguma coisa. É o que acontece aqui. E a gente percebe que as reticências participam diretamente da construção do sentido. Portanto, vocês entendem aqui que o uso das reticências não é apenas porque a gramática, porque a língua portuguesa manda. O uso das reticências ajudam ao autor da tirinha a construir o sentido, a tornar o texto criativo, divertido. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar praticando. Para isso, nós vamos para mais uma tirinha. Eu acho que aluno do 5º ano gosta de tirinha, por isso que eu trouxe 2 tirinhas para a aula de hoje. Como foram minhas férias? 2 pontos. Os 2 pontos usados aqui, a gente já aprendeu, eles, aqui nesse caso, introduzem um discurso e introduzem uma lista, né? Então, olha, como foram minhas férias? Fiz vários amigos, corri pelo campo, joguei futebol, viajei todo o mundo, escalei montanhas, ganhei prêmios. E tudo isto no mesmo videogame. Para que essas reticências são usadas ali no 2º quadrinho, hein? Qual é o sentido, o significado dessas reticências? Pense um pouquinho aí, vamos ver se você acerta dessa vez. Vamos ver se você prestou atenção direitinho a essa nossa aula. Se você respondeu que essas reticências indicam que esse discurso, que essa listinha de coisas que ele fez nas férias dele ainda aumenta, que ele ainda fez outras coisas, é isso mesmo. As reticências estão ali para indicar a continuidade das ações. Ou seja, ele fez, além disso, outras várias coisas. O interessante aqui é que nós vamos olhar para aquilo que está escrito e vamos olhar para o rosto desse personagem. Olha aqui, gente. O rosto dele é o rosto de quem está muitíssimo animado, será? Será que ele está feliz com as férias que ele teve? Aí ele diz: o que é que eu fiz nas minhas férias? Ele começa a dizer um monte de coisa. Mas quando ele começa a dizer, na verdade ele está escrevendo aqui no papel, a gente começa a perceber pelo rosto dele que tudo que ele diz, que ele escreve, que ele fez, na verdade são desejos, é o que ele queria ter vivido. E lá no último quadrinho, a quebra de expectativa que causa o humor. E tudo isso no mesmo videogame, ou seja, tudo que ele diz que fez, ele não fez de verdade, ele fez de forma eletrônica. E esse personagem não parece estar muito feliz de ter feito nas férias apenas coisas eletrônicas, né? Já que usar o eletrônico é legal, é instigante, é divertido, mas fazer só isso também cansa, né, turma? Então hoje nós estudamos que além dos sinais que nós já conhecíamos, nós agora vamos juntar a eles a presença das reticências, que são um sinal de pontuação que indicam suspensões das frases, ou seja, indicam interrupções nas frases. E na maior parte das vezes, você vai perceber que essas reticências, elas são usadas para indicar noções, estados emocionais, indicar questões de sentimentos, de sensações. Tá bom? Quero desejar a você bons estudos e lembrar para você que nós estamos junto e misturado e agora letrado, tá bom? Tchauzinho, até a próxima aula.